importância da pesquisa para o desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Eduardo Pereira Nunes, que é presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Participa da entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Dr. Eduardo, vamos continuar nesse papo do censo, porque ele está muito bom, né? A gente quer saber detalhes, mas quanto vai custar o censo ao Brasil? Bom, o orçamento do censo para o IBGE foi um orçamento que cobrirá um período de 3 anos, porque o planejamento começou em 2008, 2009, agora 2010 e ainda tem um rescaldo no ano de 2011. A gente está falando de recursos na ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais, dos quais mais de 70% são recursos associados ao pagamento dos recenseadores, dos agentes censitários, pelo seu trabalho, pela sua locomoção no território nacional e uma parcela bem menor que é investimento em equipamentos, tanto no parque computacional que a gente precisa para montar uma infraestrutura dessa dimensão, quanto nos equipamentos dessa natureza em que o IBGE teve ao todo um conjunto de 230 mil PDAs como esse, os quais, depois de terminado o censo, muitos deles serão utilizados nas pesquisas correntes do IBGE, outros nós estamos trabalhando com acordos de cooperação com o MEC, com o Ministério da Saúde e prefeituras para programas conjuntos, e outros, inclusive, com a ABC, Agência Brasileira de Cooperação, ajudando outros países a também fazerem censos com a mesma tecnologia. Como é que o senhor enxerga esse processo que foi identificado não só pelo censo, mas principalmente pelo censo, de urbanização do Brasil? Quer dizer, o que se implica, o senhor como economista, como presidente de um órgão desse porte, o que implica isso, mais de 80% da população estarem vivendo nas cidades, não necessariamente nas grandes cidades, mas hoje nós somos um país urbano, embora produzamos bastante commodities agrícolas, exportemos bastante produtos agrícolas. O que representa isso para um país como o Brasil, em processo de desenvolvimento, um país emergente? É bom, é ruim? O que falta, em termos de política pública, principalmente, precisa ser feito? Bom, eu diria que essa nossa urbanização, em que nós já temos hoje 85% da população vivendo nas cidades, a gente já não pode nem mais analisar em termos de resposta se é bom ou se é ruim. Na verdade, é um processo irreversível. E isso é uma característica dos países desenvolvidos. E os países desenvolvidos concentram as suas atividades e os seus recursos nas áreas urbanas, tanto as atividades econômicas quanto as atividades sociais e principalmente individuais. O indivíduo hoje procura os centros urbanos, podem ser os grandes ou os médios ou até pequenos mesmo, no interior do país, a gente tem observado isso, pelo fato de que a aglomeração urbana oferece a ele a oportunidade de acesso à educação, ao saneamento, à energia elétrica, e o isolamento na área rural já é uma característica de uma sociedade de um tempo que já passou. E hoje, se vivemos e dizemos que vivemos numa sociedade de comunicação, nessa sociedade onde a comunicação é fundamental, os indivíduos, quaisquer que sejam, querem também fazer parte desse modelo. Bom, o problema é que a forma como no Brasil isso ocorreu nos últimos, pelo menos, 40, 50 anos, foi tamanha que os grandes centros urbanos, na verdade, concentraram quantidade excessiva. As nossas cidades viraram grandes cidades, de grandes cidades viraram metrópoles e agora são megas metrópoles. Conurbações imensas. São Paulo até Campinas é um ótimo exemplo para a gente entender tudo isso. Então, é um processo que vai caminhando numa direção que chega a um determinado momento que gera também
deseconomias, a questão do transporte, a questão da educação, a questão de poluição, e o transporte justifica, inclusive, temas incluídos no censo, como tempo de deslocamento. Por que o tempo de deslocamento? Porque nas grandes cidades, a aglomeração entre pequenas áreas é tamanha que o deslocamento se torna muito difícil e isso acaba requerendo novas políticas públicas. Há alguma indicação de uma migração cidade-campo? E ela tem alguma relevância? Não, o censo, volta ao campo, sempre se fala aí. Né? O censo poderá me desmentir, porém aqui eu diria o seguinte, não observamos volta ao campo da população. O que nós observamos é que, seguindo a dinâmica econômica e principalmente a dinâmica do agronegócio brasileiro, o país está caminhando em direção ao interior. O interior não significa dizer que o indivíduo vá morar no campo. Ele vai constituir a sua atividade, pode ser pequena, média ou grande propriedade agrícola, mas muitas vezes ele não vai construir sequer uma casa naquele local, ele vai ficar no seu município. Se o município já tiver condições, inclusive de transporte, ele vai se locomover. No final da semana, ele pega o seu avião particular ou pelas empresas de transporte e vai para a sua cidade de origem. Então, o país está se cruzando. Cada vez mais a população brasileira circula pelo território. Para você ter uma ideia, mais de 15 milhões de brasileiros trocam de cidades todos os anos. É um movimento migratório da população. Se nós vamos no estado de Rondônia, nas duas hidrelétricas construídas em Rondônia, o afluxo de população em direção ao município capital de Rondônia, Porto Velho, a gente vai ver uma quantidade grande de população dirigindo-se para lá, trabalhando nos projetos. Agora, terminado o projeto, muito desse pessoal retorna ao seu local de origem. E na agricultura a mesma coisa, mas não vivendo no campo. Então eu tenho cidades pequenas e cidades médias do interior do Brasil crescendo. E muitas cidades novas também, né, doutor? Muitas cidades novas. É que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a criação desse quadro excepcional de recenseadores e agentes censitários. O processo de trabalho é um processo que requereu, inclusive, muita gente trabalhando na sua organização. É um mecanismo em cadeia que a gente vai construindo por etapas, onde a gente tem, em 1º de agosto, 191 mil recenseadores trabalhando, visitando os domicílios brasileiros. Quer dizer, esses são temporários, né? São temporários, são funcionários temporários. E que vão ser remunerados em função da sua produção, e a sua produção é medida que vai de agosto até o final do ano, mas aí o final do ano a gente está falando outubro e no máximo alguns dias em novembro, que é o rescaldo do trabalho. Então, 190 mil recenseadores para fazer esse trabalho. Quem é que vai supervisionar o trabalho desses 190 mil recenseadores? Nós contratamos 33 mil supervisores, supervisor técnico, administrativo, de informática, que dão conta, então, de cada um, praticamente, é um número de cada um supervisor terá, sob a sua jurisdição e coordenação, cerca de 8 outros recenseadores. Esse supervisor vai ter que acompanhar a qualidade do trabalho realizado por ele. Esse supervisor está localizado, todo ele, estabelecido num posto de coleta no município. Um conjunto de municípios cria no IBGE o que a gente chama de subáreas. E nós dividimos o Brasil em 1.283 subáreas. Para essas 1.283 subáreas, aí começa um processo seletivo de destino. 400 pessoas foram contratadas de fora e o restante são servidores do quadro de pessoal do próprio IBGE, que já trabalha e tem muita experiência no censo. Esses supervisores, que a gente chama de subáreas, têm, por sua vez, a coordenação maior de um coordenador de área, depois um coordenador técnico, um coordenador operacional, e a gente vai subindo na hierarquia da gestão
do processo censitário. E o senhor estima que quando os dados serão publicados? Nós temos o censo publicado, tá? Aí estão os dados aí. Quando acontece como isso? todo processo de apuração da informação é facilitado pelo fato de que o dado não precisa ser digitado, porque já está todo ele digitalizado no PDA, a operação vai terminar no final de outubro. Algum problema que, se houver, pode se estender pelos primeiros dias de novembro, darão então ao IBGE pelo menos um mês de trabalho, que é o mês de novembro, para nós então compilarmos todos os dados que chegarão ao computador central, de tal maneira que no início do mês de dezembro o IBGE já poderá publicar os dados totais da população brasileira, por sexo e por unidade da federação e por município. Entra renda também, né? E o primeiro dado Isso em fica novembro. Só o primeiro dado publicado em novembro serão esses grandes números, não detalha o nível de renda. Sim. Porém, a partir de 2011 e também uma parte de 2012, nós teremos para divulgação de todas as informações contidas no censo, e umas delas são as informações relativas à renda das pessoas. Renda do trabalho, renda de programas de transferência de renda, renda de aposentadoria, renda de aluguel, ou seja, como aquela unidade familiar constitui a sua forma de manutenção. Aí dará para saber se o Brasil desconcentrou a renda ou se ela está a mesma coisa em termos de concentração. O coeficiente de Gini é calculado? Exatamente. É a partir daí, então, que a gente pode fazer o cálculo do índice de Gini, que é o índice que mede a concentração de renda entre a população. E no caso do censo, eu posso descer ao detalhe de fazer o cálculo do índice de Gini em cada município. E a única oportunidade que eu posso fazer isso é com o censo. Vamos falar um pouquinho de contas nacionais, antes que o nosso tempo acabe. Dos cálculos mais importantes são as contas nacionais. Todo mundo aguarda ansiosamente, inclusive o cálculo do Produto Interno Bruto, que é o PIB, né, no caso do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, houve até recentemente uma mudança metodológica no PIB. Fala um pouquinho do que é essas contas nacionais, o senhor que participou, inclusive, desde o início da implantação metodológica. Fala um pouquinho como que é o trabalho de apuração das contas nacionais. Bom, esse trabalho, na verdade, essa metodologia é uma metodologia que já está consagrada desde a virada da década de 40 para a década de 50. Como eu disse, as Nações Unidas têm os seus grupos de trabalho, têm as suas metodologias e tem um manual de contas nacionais da ONU. O primeiro saiu em 53, o segundo em 68, o terceiro em 93 e o último saiu agora em 2008, que os países têm que adotar. Quando há recomendações dessa natureza, todos os países se preparam para implementar as mudanças que vêm pela frente para melhorar a captura de informação sobre a nossa realidade. A última leva de grandes mudanças ocorreu exatamente na década de 90 e o IBGE teve que reestruturar todo o seu sistema de produção da estatística primária, que é aquela que a gente coleta junto às empresas, para depois construir o que a gente chama de contas nacionais. Então, a estatística propriamente dita, quando o IBGE divulga indicador. A produção industrial foi de tanto, a agrícola foi de tanto, o comércio cresceu tanto, o índice de preço, emprego, salário, tudo isso é informação isolada. Mas depois, como é que eu junto isso tudo para ver se a performance do país como um todo melhorou ou não? Aí eu tenho que ter um sistema que compile essas informações. Esse sistema é o sistema de contas nacionais, que para os economistas tem uma facilidade que na análise social se transforma numa dificuldade, que é a possibilidade de agregação tudo numa única língua. E qual é a língua? A unidade de medida, que é a moeda usada no país. Então, não importa se é produção agrícola, industrial, comercial, de serviço, internet, se é salário, se é juros, se é emprego, se é aluguel, seja lá o que for, como é que eu junto isso tudo num lugar só? Eu pego as unidades de medida. Quanto foi o aluguel, quanto foi a produção da indústria, quanto foi o salário, quanto foi o juro pago. Então, por ter uma unidade única de medida, facilita a comparação e a agregação. Quando eu vou no social, eu já não tenho isso. Eu tenho educação, saúde, transporte, energia, ambiente, uma série de atividades onde eu tenho informação, mas eu não consigo sintetizar todas elas num único indicador. E qual é o indicador que na economia eu posso transformar em síntese?
o PIB, o Produto Interno Bruto. Mas o senhor mede pelo consumo das famílias, do governo, e vê qual é a linha de mensuração? Só para o telespectador entender. A linha, na verdade, foi um cientista no século XVII que precisava pensar, como nós estamos aqui, pensando, mas como é que eu meço a riqueza de um país? Então, ele tinha informações de quantas pessoas gastavam, ele tinha informações de qual era a produção daquele segmento, numa região do Reino Unido, e ele disse, bom, se as pessoas gastam tanto, é sinal de que houve uma produção equivalente para elas poderem comprar, e as pessoas, numa economia de mercado, para comprar precisam de renda. Aí ele criou algo que ele chama identidade do PIB. Eu posso medir o PIB pela despesa, como você citou, despesa da família, do governo, do investimento, ou exterior comprando produtos aqui dentro, pela renda, porque se eu trabalhar, eu vou ter salário, vou ter lucro, vou ter aluguéis, vou ter juros, e o que eu faço com essa renda que eu ganhei? Vou comprar os produtos que estão à venda. Então, eu gasto a minha renda. E como é que eu faço para ter renda? Eu tenho que trabalhar. E a empresa me contrata. A empresa me contrata, me paga juros, me paga salário. Mas ela não é tudo que ela vende que vai para mim. Uma parte fica para ela. É o lucro dela. E para eu ter a minha renda, eu trabalho para ela. Por eu trabalhar para ela, eu contribuo para a produção. Então, o PIB é o produto interno gerado no país, bruto. Esse P, ele também pode ser medido pelo D, que é a despesa interna bruta, ou pelo R, que é a renda interna bruta. Então, o trabalho do economista que trabalha em contas nacionais é encontrar as estatísticas e buscar a consistência entre o produto, renda e despesa. O IDH, que é utilizado internacionalmente, não seria um bom indicador na área social propriamente dita, que juntasse estatísticas de vários setores diferentes? Ele é o equivalente, mas ele carece dessa unidade de medida comum. Porque como é que é construído o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele tem 3 componentes: educação, saúde e expectativa de vida. Não, e renda per capita. Como é que eu meço renda per capita? É o PIB do país e dividido pelo tamanho da população. Dá um indicador em moeda, em reais. Quando eu meço o indicador de educação, o indicador da educação não é em moeda em reais, é taxa de acesso às escolas pelas crianças, nível de analfabetismo. Então, o nível de analfabetismo vai dar o segundo indicador. Como é que eu somo nível de analfabetismo e nível de educação, o indicador de analfabetismo, por exemplo, com o PIB per capita. E o terceiro indicador, que é da área de saúde, um dos indicadores de saúde, expectativa de vida da população. Quanto maior a expectativa de vida da população, melhor é a condição de saúde daquela população. Então, esse terceiro elemento entra também na composição. Mas eu não posso somar os 3. Então, como é que se faz no IDH? Se estabelece uma divisão, 1/3, 1/3, 1/3. O PIB tem 1/3 do peso, a educação tem 1/3 do peso e a saúde tem 1/3 do peso. Agora você colocou de fora alguma coisa que junta 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 3/3. O 3/3 é o IDH. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser fazer contato diretamente com o IBGE, use o portal daquela instituição, www.ibge.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Agradecemos também a participação do jornalista Carlos Augusto Sete. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.